Som. Foi agora? E aí, galera, agora sim, agora melhorou o negócio? Estão escutando direitinho? Tudo em paz? Não, vamos voltar um pouquinho, tá? Só tinha falado com vocês uma boa noite, que sejam bem-vindos. Né? Apesar de tudo, chegamos ao final da brincadeira. E como eu tinha falado antes, nada melhor do que a gente fechar com um pouquinho de matemática para vocês. Né? Então, hoje nós temos aqui algumas questões, um compilado de questões que eu dei uma olhada boa ali para que a gente tenha basicamente um retrato da prova, né? Que vocês cheguem lá voando, que eu sei que papiraram o suficiente para arrebentar nessa prova que vocês vão encontrar. Beleza? Vamos começar a brincadeira? Então vamos embora, hein? Hoje não temos matéria específica, é um pouquinho de tudo. Vamos ver. Olha lá. Para a gente começar os trabalhos, a nossa primeira questão fala o seguinte: para cada número inteiro positivo n, as linhas do quadro são definidas segundo uma estrutura lógica. Esse tipo de questão, moçada, já caiu em prova militar umas 755 vezes, beleza? A SpaceX já cobrou, a ESA já cobrou, a AFA já cobrou. Então, vira e mexe, tá numa provinha militar. Então, vamos trazer aqui porque ela não tem nada demais, é nenhum segredo. Então, você organizou aí as suas linhas. Nós, inclusive, já fizemos uma questão parecida com essa. Então, veja, a linha 1 tem um número, a linha 2 tem 2 números, a linha 3 tem 3 números, e assim o trem vai embora. Aí que o cara pergunta para nós, qual é a soma dos números que compõem a linha 2020? Bem, galera, primeiro detalhe importante que você chega aqui nessa questão é que o cara pediu para você uma soma. E ao tratar de uma soma, você já tem na cabeça algum assunto relacionado. Porque normalmente se pede soma de termos quando nós estamos diante das progressões, seja era aritmética ou geométrica. Então o que nós temos de fazer nessa questão é simplesmente descobrir se estamos tratando de uma PA ou de uma PG. Beleza? Então olha o que você tem aqui, ó. Ao tratar a linha 2020, dois aspectos devem ser considerados na sua conta. O primeiro é quantos números a gente tem na linha 2020. E a segunda pergunta são quais números que nós temos na linha 2020. Porque para tratar de uma progressão aritmética ou geométrica, a gente precisa conhecer como essa linha é formada. E aí, olha o que trata a lógica da sequência. Se liga. Coisa rápida, ó. A primeira linha tem um termo. Somente. Fechou. A segunda linha tem 2 termos. A terceira linha tem 3 termos. Ah, maluco. Então, pelo menos a primeira das perguntas nós já respondemos. Se a primeira tem uma linha, a segunda tem 2 linhas, a terceira tem 3 linhas e assim sucessivamente, a linha 2020 terá que ter 2020 números. Ótimo. Agora que a gente sabe isso, quais são os números dessa linha? Então, de novo, a gente faz uma análise. A primeira tem o número 1, a segunda tem o número 2, a terceira tem o número 1, 2 e 3, a quarta tem o número 1, 2, 3 e 4. Então, a lógica é que eu estou andando de 1 em 1 até o último número da linha. Então, ao estar na linha 2020, nós temos os números 1, 2, 3, 4, até que a gente chega ao 2020. Então, acabou o meu exercício. Já descobri quantos são os meus números, já descobri quais são os meus números. Além disso, acabei de perceber a sequência que a gente montou. Então, é uma sequência que está andando para frente, caminhando de 1 em 1. Então, o que acontece aqui nessa sequência é que cada vez você soma 1. Ora, se nós temos uma sequência em que eu tenho uma soma constante, como essa que vocês estão vendo, então o que ocorre aqui é que nós temos uma PA, uma progressão aritmética. E o que fala lá, dentro do que a gente quer resolver, sobre a soma de termos de uma PA? Então, nós vimos que a soma de
N termos é o primeiro mais o último multiplicado pela quantidade dividido por 2. E por esse motivo é que a gente procurou descobrir quantos eram e quais eram. Porque para montar a sequência, eu preciso saber quantos são e olhando para cá, eu preciso saber quem eles são, quais são os nossos números. E agora é uma substituição de valor, porque veja que nós queremos calcular a soma de todos, não é isso? Então, nós estamos diante de uma soma de 2020 termos. Então, pela fórmula que nós apresentamos, você teria algo assim. A soma de 2020 termos é o primeiro mais o último termo que eu quero somar, que é o termo da posição 2020, multiplicado pela quantidade de termos, que é 2020, divididos por 2. Substituindo os valores ali dentro do que nós montamos na sequência, quer dizer que o nosso primeiro termo é 1, o nosso último termo é 2020, e aqui vamos fazer uma simplificação marota. Ó. 2020 dividido por 2 dá 1010. Então, a minha conta final é 2021 multiplicados por 1010. E aí, galera, é só um pouquinho de aritmética para vocês desenvolverem, né? Então, 2021 multiplicado por 1010, olhando aqui para o nosso gabarito, vai dar o número 2.041.2010. Só botar um marca-texto aqui para ficar mais legalzinho, né? Então, a resposta que nós estamos procurando está aqui, é a letra A. Fechou, galera? Então, tá aí o resultado da nossa questão em execução de continha. 100%, né, mano? Sem muito segredo, descobrimos qual era a sequência. Uma vez descoberta a sequência, foi só lembrar qual era a fórmula associada. Nós vimos isso nas nossas aulas de PA e PG, que o mais difícil sempre seria você descobrir qual era a sua sequência associada. Uma vez que você descobriu essa sequência, é só alegria. Você tem fórmulas destinadas a todas as coisas que nós queremos. Ao termo geral, à soma de termos, seja ela da PA, seja ela da PG. Então, identificada a sequência, utilizada a fórmula, melzinho na chupeta. Fechou? Então, a primeira questão está aí para nós, uma questãozinha de PA. Seguindo o bonde, a nossa segunda questão muda completamente. Vocês podem ver até pelo enunciado. Quando ele começa no nosso enunciado, você sem ler muita coisa já percebe que apareceu esse símbolozinho aqui. Esse símbolo que nós temos é um símbolo de representação de função. Então agora nós vamos começar a mexer com as funções. E olha o que ele fala lá pra gente. Seja x, quem é o x? Uma região limitada pelos gráficos. Pelos gráficos de quem? De uma função f, pela reta x igual a 3, pelo eixo menos x. E aí ele quer que você descubra qual vai ser essa área destinada à região x. Ok? Então você tem uma função, tem um eixo e tem uma reta. E a partir disso você quer procurar o que está faltando, né? Então o que a gente vai ter que fazer nesse exercício? O primeiro passo é você desenhar o que ele está pedindo. Por quê? Porque ele está falando de uma região. Ao falar de uma região, você precisa desenhar o que está acontecendo. Então, o primeiro ponto é esse. Nós temos que mostrar o que cada um desses caras está trazendo para nós. Veja que você tem uma função definida. Após a definição dessa função, você tem uma reta e uma segunda reta. Beleza. Vamos trazer isso tudo para o plano cartesiano para a gente ver o que tem que ser feito. Belezinha? Então vamos lá. Ó, primeira coisa, vamos pegar aqui a nossa canetinha
e vamos desenhar um plano cartesiano aqui na brincadeira. Então, beleza, pá e tal, canetinha na cor preta, plano cartesiano. Ótimo. O que ele apresenta para a gente aí nessa história agora? Você tem uma reta x igual a 3. Vejam que nesse formato, galera, existe um probleminha rápido de como levar isso para uma reta. Porque vamos fazer aqui um rascunho rápido do que a gente viu. Ó, as equações de reta, elas têm a cara no formato y igual a mx mais n. Quando você está com uma coisa dessa, uma equação dessa forma, você tem um coeficiente angular, que é o nosso m, vamos pegar aqui o m, coeficiente angular, e você tem um coeficiente linear, que é o nosso n, um associado à inclinação da reta, o outro associado ao ponto que toca no eixo y. Agora comparem, o que ele disse para nós? Eu tenho uma reta com a cara x igual a 3. Então veja que nesse formato alguma coisa não está fechando, vocês concordam? Porque nós temos de um lado uma reta em que eu não tenho y e por outro lado eu tenho uma equação de reta que sempre vai ter o y. A pergunta que fica é aonde que está o gap? Né? Em qual ponto a informação foi perdida? E aí, galera, não se desesperem porque não tem muita coisa a mais. Aqui é só você lembrar os detalhes que tem uma equação de reta. E se você não lembrar isso, também não tem problema. Basta você lembrar como que você faz para poder marcar um ponto no plano cartesiano. Mas, em geral, o que a gente tem? Ó, quando é falado de uma reta, você pode ter uma reta crescente, uma reta decrescente, uma reta na horizontal e, por fim, uma reta na vertical. São as 4 que você pode encontrar. Para que a primeira caso ocorra, é necessário que o coeficiente angular seja positivo. No segundo caso, que ele seja negativo. No terceiro caso, quando ele é igual a 0. E o último caso, galera, que é o segredo. A sua reta vai estar na vertical quando o seu coeficiente ou a sua equação não possuir o y. Então, sempre que você se depara com uma equação de reta que só tem x, ela é uma reta que está na vertical. Esse é o grande segredo. Então, quando nós formos desenhar o nosso problema, o x igual a 3 equivale aqui, ó, andou 1, andou 2, andou 3, a reta x igual a 3 é a reta que está na vertical, passando pelo ponto 3. Beleza, galera? Então, essa partezinha amarela é a nossa reta x igual a 3. Boa! Segunda parte, passa pelo eixo X. Ah, o eixo X não tem muito problema. O eixo X é esse cabra aqui de baixo. Então, você está com esse cidadão aparecendo. O eixo horizontal. E a última parte é a função f. Aqui faltou só uma informaçãozinha para a gente colocar. A função f, ela é definida por 2x. Beleza? Faltou só a lei de formação. A lei de formação f de x igual a 2x, comparando com o nosso problema de coeficiente angular, y igual a 2x é a mesma coisa que 2x mais 0. Então, nós temos uma reta que possui coeficiente angular positivo, m igual a 2, e por sua vez o n é igual a 0. Então, nós temos uma reta que passa pela origem, porque o n é 0, e que cresce com velocidade 2. Isso quer dizer que quando você for montar o seu desenho, a sua reta tem que fazer isso daqui, ó.
Você vai crescendo. Opa! Cresceu a reta. Essa é a reta y igual a 2x. E quando ela encontrou a reta x igual a 3, produziu um ponto. E esse ponto está interligado aqui ao 6. Por quê? Porque é 2x, né, galera? Quando x é 3, o correspondente dela tem que ser 2 vezes 3, que é 6. Então, a região que você está procurando é essa regiãozinha aqui. É esse triângulo. Um triângulo que tem medidas altura igual a 6, base igual a 3. Então, qual é a área que ele está querendo? Qual é a área dessa região? A área, lembrem, é base vezes altura dividido por 2, porque estamos falando da área de um triângulo. Então, ficaria 3 vezes 6 sobre 2. E aí, 18 divididos por 2 dá o resultado da nossa questão. Essa região tem 9 unidades de área. Tranquilo, galera? É isso que vocês têm de se deparar no dia. Fechou? Vejam que nenhuma conta aqui que a gente fez é muito difícil. Tem uma parte interpretativa tranquila, que é só você desenhar um plano cartesiano e lembrar cada coisa relacionada a como criar regiões no plano. E criar regiões no plano nada mais é do que você entender como funcionam os desenhos. Então, uma vez que a gente viu o desenho e percebeu que estávamos falando de um triângulo, foi muito mais fácil sair do triângulo para calcular o que ele estava procurando. Tranquilo, galera? Então é isso. Segunda questão já foi. Então, um exercício sobre progressão aritmética e um exercício sobre funções. Como no dia da prova você está vendo tudo bagunçado, a gente vai ter que fazer essas trocas rápidas também. Então, PA, função, a terceira questão vai tratar sobre matrizes. Então, vamos modificar já a nossa linha de pensamento para falar sobre isso. Então, olha aqui que ele começa lá. Em uma empresa, são vendidos 3 modelos de carro, em 3 versões diferentes. E o seu faturamento pode ser escrito desta forma matricial que vocês estão vendo aí. Aí ele coloca uma solução legal. Para que o sistema tenha soluções próprias, qual deve ser o valor de K para que isso aconteça? Então, para que você tenha soluções no seu sistema, quem deve ser esse casinho que está perdido ali nas suas matrizes? Olha só, Gal. O primeiro ponto que a gente tem que olhar aqui é que o cidadão está falando o tempo inteiro que você está falando de resolvendo esse exercício num sistema. Só que, claro, ele também reforçou que esse sistema está na sua forma matricial. Então, ele não escreveu um sistema como nós estamos acostumados a vê-lo. Um sistema é o quê? Você coloca uma chave grande, coloca a primeira equação, a segunda equação, a terceira equação, igual a um número, igual a um número, igual a um número. Você sempre tem discriminado quem são as suas equações. Aqui ele fez diferente. Ele falou, ó, ao invés de apresentar esse modelo clássico, em que eu estou te dando as equações, eu vou te dá-lo no modelo matricial. Aí, moçada, não é para vocês entrarem em desespero caso isso aconteça. Por quê? Porque a representação matricial é exatamente igual à representação clássica que a gente conhece. Basta você fazer uma pequena adaptação. Quando ele escreve isso daqui que está em vermelho, ele está tratando da primeira linha do sistema. Então, ela tem números -1, 2 e 1. Seguindo para a segunda linha,
tem números K, 1 e menos 1. E quando olhamos para a terceira linha, tem números 2K, 2 e 3. E aí, galera, a parte legal é que esta matriz coluna que a gente está vendo aqui, ela corresponde às variáveis que você está calculando. Então, na ordem é x, y, z. Então, aqui, ó, x, y e z. Então, olha lá, o sistema da forma que a gente conhece, agora representado, tanto na parte matricial quanto na sua parte clássica, né, usual, por assim dizer. E os resultados dessa brincadeira? Bem, os resultados aparecem pela matriz coluna de coeficientes. Então, tudo isso aqui seria igual a 0, 0 e 0. Veja, para esse sistema, uma solução é tranquila. Porque sempre que os resultados dão 0, isso quer dizer que as suas variáveis estão 0. Então, uma solução para o problema seria esse daqui. O que quer dizer essa brincadeira? O x é igual a 0, o y é igual a 0 e o z é igual a 0. Só que ele não quer essa. Ele quer pelo que ele chamou de soluções próprias. Então grava aí, hein, galera? Se a sua prova pedir soluções próprias para você, entenda como soluções diferentes de 0. Beleza? Ele quer que a sua solução tenha valor associado. Então ele não quer que você simplesmente encontre o 000 como resposta. Beleza? Ele quer que você descubra um número. Boa! O que ele está falando com isso aqui é que você vai ter que ter mais de uma solução. É a solução x, y e z e a solução que você não sabe qual é, mas que ele quer que você encontre. Então, quando a gente está olhando aqui, quer dizer que eu tenho um sistema que tem pelo menos duas respostas. E aí, galera, a gente cai na classificação de um sistema. Quando nós falamos de um sistema, você tem duas opções para ele. Ou o seu sistema ele é possível, ou seja, tem resposta associada, ou esse camarada é impossível. Ele não tem resposta. Então, tem resposta, não tem resposta. E se ele tem resposta, ele pode ser do tipo determinado, que significa tem única resposta, ou ele pode ser indeterminado, que significa ter mais de uma resposta. É o que comumente chamamos de sistemas SPD, SPI e SI. Classificação de um sistema quanto às respostas que você pode dar. Então veja, única resposta é ser determinado, mais de uma resposta é ser indeterminado. Então o que ele está pedindo aqui é que o sistema seja do tipo SPI, tenha além da resposta nula, mais uma que você vai descobrir, que você vai procurar. Beleza, galera? Então, nós já matamos a questão no que diz respeito à sua parte teórica. Agora vem a parte prática, né? Quando que eu descubro cada um desses camaradas aí? Quando é que o meu sistema vai ser possível e determinado, possível e indeterminado, ou esse chapa será impossível, né? O que você precisa para que isso daí ocorra? E aí, galera, isso vai vir associado a um determinante. Então, o que você tem que fazer é, se o seu sistema for determinado, eu vou ter que calcular um determinante e ele tem que ser diferente de 0. Agora, se o meu sistema for indeterminado,
é porque o determinante que eu vou calcular tem que ser 0. E qual é o determinante que eu tenho que calcular? Aí a gente volta no enunciado e percebe por que ele escreveu dessa forma. Porque é o determinante associado à matriz de coeficientes. Então, essa é a matriz que você utiliza para descobrir a classificação que o seu sistema tem. Então, no fundo eu vou pegar essa matriz de coeficientes, vou calcular o determinante dela e vou igualar o resultado a 0. Então, como é que vai ficar lá? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. A matriz é menos 1, 2 e 1. Depois nós temos K1 e 1. E no final nós temos 2K, 2 e 3. Como nós estamos diante de uma matriz 3 por 3, vale a regra de Sarri. Então, a regra de Sarri fala que a gente deve repetir a primeira e a segunda coluna. E aí, fazer aquele cálculo que envolve as diagonais embutidas numa multiplicação. Então, aqui eu teria menos 3, depois nós teríamos 4K, e por fim nós teríamos 2K. Juntando esses três resultados, isso vai dar 6K menos 3. Quando a gente vem aqui do outro lado, nós temos aqui, ó, 2K, depois nós temos menos 4 e por fim nós temos 6K. Ou seja, juntando essa galera, dá 8K menos 4. Só que, opa, tem um número negativo, deixa eu só voltar aqui que eu copiei um trem errado. Beleza, brigadão, meu querido. Quem falou foi o Jonas. Valeu, Jonas. Vou só consertar aqui um sinalzinho, ó. Um menos que vai mudar tudo. Então, aqui não vai ser mais 4K, né? Vamos modificar isso daqui. Agora, esse número vai ser menos 4K e também vai mudar este daqui. Então, nós teríamos aqui menos 4K. Então, aqui vai dar menos 2K menos 3. E aqui vai dar para a gente, na parte verdinha, o menos 2. Com o 2 de cima vai ficar mais 2. Né? Menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Acho que agora fechou, hein? Então, aqui na minha soma final não vai ser mais 8K menos 4. Vai ser 8K menos 2. Pronto. E para fechar, como nós estamos na diagonal secundária, lembrem que a diagonal secundária você faz uma inversão de sinal nos seus valores. Então seria, na verdade, menos 8K menos 2. E aí, com isso, quem é o nosso determinante? Olha lá, fazendo aqui, ó, o joguinho de sinal. Menos 8K mais 2, menos 2K menos 3. Como nós estamos diante de um sistema indeterminado, o seu determinante vale 0. E aí eu vou encontrar aqui menos 10K menos 1. E aí, fazendo essa continha, eu descubro que esse valor dá menos 1 sobre 10. E é isso daí. Então, o casinho que... Opa, deu algum valor errado, hein? Onde foi que nós erramos aqui de novo no sinal? Que não temos 1 sobre 10 aqui na resposta, temos 1 sobre 2. Deixa eu só ver se eu copiar a matriz toda certa. Então, aqui eu vou ter menos 1, 2 e 1, menos 1, 2 e 1, K1 e menos 1, fechou? 2K, 2 e 3, 2K, 2 e 3. Menos 1K, 2K, 2, 1 e 2. Então, fazendo a conta. Menos 3, menos 4K... e 2K, totalizando menos 2K menos 3. Do outro lado, 2K, 2 e 6K na multiplicação que a gente tem que fazer. Menos 1 e 2, menos 1 dá... Então, aqui juntando vai dar 8K aqui, né? Tem um sinalzinho trocado aqui, 8K mais 2.
danadinho. Mais 2, por conta daquele sinal que o Jonas pediu para a gente corrigir, acabou que eu troquei aqui nos sinais finais. Então, feita essa correção, né? Vamos organizar aqui a criança, agora vai dar certo. Aqui vai ficar negativo. Agora show de bola, porque fecha aqui pra gente, ó, menos 10k menos 5. E aí sim, trocando de lado, vai dar 5 sobre 10, que ao simplificar essa continha dá 1 sobre 2. Agora fechou, temos aí o resultado procurado da nossa questão, né? Fica aqui uma dica que eu já tinha até falado para vocês, né, nesse detalhe do sinal. Quando você está calculando determinantes 3 por 3, o sinal faz toda a diferença. Então tomem muito cuidado para não cometer esse mesmo erro que eu, né? Aqui a gente pode fazer a correção. No dia da sua prova, isso pode acabar gerando uma questão a mais para vocês. Então sempre revisem essas continhas que vocês estão fazendo quando envolve multiplicação de valores. De todo modo, a parte mais difícil desse exercício é o que fala de você lembrar como classificar o seu sistema. Porque sem saber que o sistema era do tipo SPI, a gente não teria saído do lugar em nenhum momento. Fechou, galera? Então é isso daí. Temos mais uma questão para a nossa continha. Legal, legal. É isso aí, Paulo. Para a gente poder chegar no menos 1/6, eu simplifiquei, tá? Vou fazer aqui em cima para aparecer melhor. Você tinha 5 sobre 10. O 5 sobre 10 você divide por 5, divide por 5, tanto em cima quanto embaixo. Aí o que você encontra? 1 na parte de cima, 2 na parte de baixo. Como o meu número era negativo, ele continua negativo, uma vez que nós só dividimos e não modificamos o seu sinal. Beleza? Então encontramos uma matriz, uma fração equivalente à fração dada inicialmente. Topzera. Questão 4. Uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens. Ótimo, vamos gravar aqui. 78 passagens para esses destinos: Lisboa, Paris e Roma. O que nós sabemos? Sabemos que o número de passagens vendidas para Paris, foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros dois conjuntamente. Então, antes que a gente perca essa informação, não tenha que voltar ao texto mais vezes, o que ele falou para nós? Que existem Lisboa, Paris e Roma. São os nossos 3 destinos. O que ele disse para nós? Quando você olha para Paris, o que Paris representa? Representa o dobro. Então tem que aparecer um 2. Mas o dobro de quem? Dos outros 2 em conjunto. Quem são os outros 2 em conjunto? O que eu vendi para Lisboa mais o que eu vendi para Roma. Então essa equação está dizendo isso para a gente, hein? A quantidade de passagens para Paris é o dobro, então o 2zinho, de quem? Dos 2 juntos. Os 2 juntos equivalem a L mais R, porque é Lisboa mais Roma. Próximo passo. Sabe-se também que, quando eu olho para Roma, foram vendidas 2 passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Então, de novo, quando eu olho para Roma, o que eu vejo olhando só para este país? Ou só para esta capital? Roma é 2 a mais. Mais a mais que o quê? Que a metade, então metade vem dividido por 2 do que foi vendido para Lisboa. Então 2 mais L sobre 2. A metade de Lisboa. Por final, o que ele pergunta para nós? Qual foi o total de passagens que foram vendidas
conjuntamente ao olhar os dois países, ao olhar as duas capitais, né? Ao olhar Paris e ao olhar Roma. Veja que tem um detalhezinho importante nessa questão, porque a gente tem 3 equações a serem procuradas, e dessas 3 equações, ou melhor, 3 variáveis a serem procuradas, dessas 3 eu só tenho 2 equações. Isso nunca vai dar certo, né? Nós lembramos que para você calcular um sistema, a quantidade de equações deve ser pelo menos igual à quantidade de incógnitas. Então, estamos precisando aqui encontrar uma delas que está faltando. E aí, vem lá do comecinho do exercício, quando ele dá este valorzinho associado. Esse cara a gente ainda não havia transformado numa equação. Porque o que ele disse? O total de passagens foi 78. E o que é o total? O total é quando eu pego Lisboa, junto com Paris, junto com Roma, e encontro as 78 passagens que foram vendidas no total. Então, esse é o segredo do seu exercício. Ele queria que você montasse a equação correspondente a cada um desses pontos. E aí, a partir dessas equações, nós descobrimos o sistema associado ao exercício. Pode crer, galera? Então, agora que a gente tem um sisteminha, vamos resolvê-lo, porque eu estou com um sistema 3x3. Então, olha lá. Colocando aqui do outro lado, o nosso sistema está aqui. Lisboa, Paris e Roma, 78. Depois, Paris é o dobro de Lisboa mais Roma. E, por fim, Roma são 2 a mais que a metade do que você tem em Lisboa. Esse sistema 3x3 pode ser feito de várias formas, como vocês já sabem, né? Método da adição, método da multiplicação, regra de Cramer, escalonamento, enfim, você tem diversas formas de se fazer. Nós vamos resolver esse cara via uma substituição de valores, uma substituição bem tranquila, que é só você olhar aqui para a primeira equação, ó. E nessa primeira equação, eu vou fazer isso. L mais R é igual a 78 menos P. E aí, moçada, já está claro para vocês por que estamos fazendo isso. Porque quando eu olho aqui para a segunda equação, o que nós temos é exatamente quem é o L mais o R. Fechou? Então, matou a nossa questão. Porque agora eu vou pegar esse valorzinho e vou tacar naquele local. E aí, quem nós teremos? Olha o que vai aparecer. Então, essa equação do meio seria este P igual a 2 vezes, aí 2 vezes quem? Era L mais R, não é isso? Que virou 78 menos P. Então, 78 menos P. Ah, maluco! Então, agora, ao fazer um chuveirinho, eu vou descobrir que o P é 156 menos 2P. Então, no fundo, vai ficar aqui para nós trocando de lado. 3P igual a 156. E aí, ao passar esse chapa dividindo, né? 156, divididos por 3, dá 52. Então, foram vendidas para Paris 52 passagens. Mas ele não quer só isso, lembremos, ó. Ele quer Paris junto com Roma. Então, agora a gente vai para a segunda parte da questão, que é você substituir os valores que você tem. Então, agora, qual é o sistema resultante? Ó, eu sei que L mais R era para ser 78 menos P. Então, vai sobrar 78 menos 52. Ou seja,
26. Por outro lado, olha lá a última equação. R é 2 mais L sobre 2. Então, o que nós vamos fazer de novo? Nós vamos isolar. Quer dizer que Lisboa é 26 menos Roma. E vamos novamente, ó, trocar. Então, o que vai aparecer para nós? Roma é 2 mais, sai Lisboa, entra 26 menos R na brincadeira. Então, vamos botar aqui em vermelhinho, 26 menos R, todo esse cabra divididos por 2. E aí, fechou, né, galera? Vamos mandar aquele MMC na marotagem aqui, ó. Então, vou encontrar 2R igual a 4 mais 26 menos R, quando a gente fizer o MMC. Ficar 2 de um lado e 2 do outro, que poderão ser cortados. Então, descobri, na verdade, que 3R vale 30. E agora que 3R vale 30, é porque o meu R vale 10. Então, acabou. Você tem a quantidade de passagens para Paris e a quantidade de passagens para Roma. Como ele quer os dois em conjunto, ou seja, ele quer que você some os dois resultados, você tem que esse cara vai dar a letra D, que é 62. Fechou? Massa. Deixa eu só ver o que o Andrezão colocou pra gente aqui no chat. Ó, professor, tentei fazer P mais R mais I e depois 2L mais 2R mais R mais L igual a 178. Beleza, bicho. Olha só. 2L mais 2R mais R mais L. Deixa eu escrever as suas equações aqui para a gente ver aonde foi que deu o probleminha. Deixa eu apagar aqui, tá, Gal? Vamos ver ali na resposta do André onde foi que a gente não conseguiu achar o detalhe técnico. Primeira coisa, P mais R mais L. Então, vamos escrever grandão aqui. Depois nós temos 2L mais 2R, beleza, mais R mais L igual a 78. Então, o que você fez aqui, Andrezão, foi só descobrir que no lugar do P vale o dobro de Lisboa mais Roma em conjuntos. Até aí suave, tá tudo certo. E aí você finalizou essa brincadeira trabalhando esta segunda equação em função da terceira, que é o 2 mais L mais 2. Então até onde eu vi tá tudo certo. Será que você não errou, só não foi na parte do MMC não? Porque juntar essa equação que você descobriu aqui com o resultado final, ou seja, ficaria, pelo que você escreveu, 3R mais 3L igual a 78, e a outra equação é que foi colocada, R igual a 2 mais L sobre 2. Teria que dar certinho. Esse sistema de equação é equivalente ao outro que nós estávamos procurando sim. Tá bom? Não, veja esse 2 aqui, talvez seja isso. Não vai mudar nada. Talvez aqui só na hora do MMC, ó, porque o que você não vai fazer, só para ficar claro, eu não posso passar o 2 multiplicando. Isso é errado. O que a gente tem que fazer aqui é completar com um umzinho do MMC, ó, 1, e tirar para poder dar certo. Pode crer? Mas a leitura tá perfeita, tá certinho mesmo. Ao escrever esse 3R mais L aqui, tá só alegria, chegarei ao resultado de vocês. Por sinal, moçada, aproveitando, esse tipo de sistema que nós estamos vendo aqui é o mais cobrado para a prova de vocês, tá? Você ter de montar o sistema que está aparecendo. Para nossa sorte, lá é ainda mais tranquilo, porque é muito comum que na prova da ESA seja tratado não o sistema 3x3, como a gente está vendo aqui, com 3 variáveis, né? Mas no sistema 2x2. Né? Então você tem menos trabalho,
vai para a interpretação normal, mas resolve um problema mais simplificado do que o que nós colocamos aqui. Mas o bom é isso, mesmo que vocês tenham tomado caminhos distintos do que eu tomei, isso é o que menos importa. A forma que você vai resolver tanto faz. Né? O importante é que você tenha montado a estrutura principal. Porque uma vez que você montou essa estrutura, meu amigo, aí é só alegria. Depois você vai ter até verificação para saber se tudo vai bater com o resultado que você está procurando. Certinho? Só alegria? Top demais. Então, questão 4 foi embora. Questão 5 fala o seguinte pra gente. Um grupo de 6 amigos, sendo 2 meninos e 4 meninas. Opa, então já vamos destacar isso aqui, porque ao escrever essa pegada, nós já sabemos que é uma questão sobre análise combinatória ou probabilidade, né? Porque está destacando o quantitativo. Então, esse grupo está comemorando a sua formatura do ensino médio. Um fotógrafo solicitou ao grupo que se sentasse em um banco de 6 lugares. Ah, beleza. E que os meninos se sentassem nas extremidades do banco, desse jeito. Então, olhou a galera, você vai ter lá o seu... Deixa eu mudar essa corzinha aqui, que é muito clara. Então, você pegou lá a molecada e falou, ó, galera, vocês têm aqui 6 lugares para sentar que eu quero aquela fotinha marota. E para fazer isso, você tem que sentar um menino na primeira e um menino na última casinha. Legal. De quantas maneiras esse grupo pode se sentar? Sem pepino nenhum, né, galera? Tenho certeza que ao colocar essas casinhas aqui na nossa questão, você já matou como vai resolver. Porque ao colocar as casinhas, ao colocar o regramento de que estou falando de menino na primeira e menino na última, é claro que o meio só vai sobrar menina. E agora basta você contar as quantidades que você tem em cada casa. Então, meninos, quantos meninos eu tenho? Ah, beleza, eu tenho 2 camaradas. Quantos deles podem ser o primeiro? 2. E sendo que um menino vai ser o primeiro, só sobra um para ser o último. Então você tem 2 opções para a primeira casa, uma opção para a última casa. Legal. E as meninas? As meninas eram 4 para 4 lugares. Então tem 4 meninas para ser escolhida primeiro, depois sobram 3, viram 2, finalizam com uma vez que todas estarão sentadas para a sua foto. Como para esta foto tem que ter o menino e as meninas, o princípio de contagem fala que você pode multiplicar esses resultados. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24, vezes 2, game over na sua questão, você tem 48 possibilidades de sentar os 6 amigos para poder tirar a nossa fotinha. Questãozinha bem marota, né, galera? Bem tranquila, só para a gente lembrar os princípios de contagem dentro daquela atuação de colocar as casinhas, as restrições, porque as restrições têm que ser tratadas antes de qualquer outra coisa. Então sempre vão para as restrições, é para ser par, é para começar com vogal, é para começar com menino, é para terminar com a letra S, independente do que ele queira. As restrições têm que ser sempre o primeiro a ser trabalhado. E depois que a gente trabalha essas restrições, sobrou o segundo grupo. Nesse caso, o grupo das meninas. Aí foi só colocar cada menina no seu lugar e correr para o abraço. Beleza? Então uma questão, se a gente quiser como conteúdo depois para vocês lembrarem, é um conteúdo de PFC, princípio fundamental da contagem. Massa, né? Então questão 5, por enquanto foi a mais tranquila que nós fizemos. Legal. E aí o que a 6 fala para nós? Olha lá. Uma adaptação do teorema do macaco, deixa eu parar só um pouquinho aqui.
O Felipe, ainda em relação à questão 3, perguntou: poxa, professor, lá naquela questão que você tinha colocado lá desse sistema maluco, essa coisa feia aqui, dá para fazer por escalonamento? E a resposta é: Filipão, dá. A forma de se fazer não interessa. Eu fiz aqui, por exemplo, pelo método da substituição. Os meninos haviam feito antes utilizando uma ideia de substituição numa equação um pouco diferente da minha. Mas cabe um detalhe aqui na sua pergunta. Se você for responder isso aqui por escalonamento, lembre-se que para escalonar, você tem que primeiro fazer um agrupamento de variável. Porque da forma que está aqui, o escalonamento fica meio capenga, viu? Para poder escalonar o seu sistema, você precisa ter aquela história de ter letra abaixo de letra, porque senão não vai dar muito certo. Então, o que eu quero dizer com isso é que você vai ter que trabalhar agora com esse sisteminha aqui, ó. Pega aí. L mais P mais R igual a 78. Qual vai ser o segundo? Só uma conta rápida. Isso aqui é P 2L mais 2R, não é isso? Para que a gente possa escalonar, tem que estar todas as letras juntas. Então, ó, passa para o outro lado negativo, passa para o outro lado negativo. Então, o que vai aparecer? Menos 2L mais P menos 2R igual a 0. E na última equação? Na última equação, a gente vai passar o L sobre 2 para o outro lado. Então, vai ficar menos L sobre 2 mais R igual a 2. E como não tem a parte central, você pode colocar um zerinho. Então, tá aí. Agora que você tem um sistema na sua forma agrupada, manda ver no escalonamento. Beleza? Porque aí você vai encontrar, lembra que no escalonamento, você vai ter que fazer uma matriz que é triangular inferior, né? E ao fazer a matriz triangular inferior, você vai descobrir quem é o R, vai andar um pouco mais e achar o P, vai andar um pouco mais e achar o L. Mas, claro, funciona super bem. Funciona super bem. Legal. Então, voltando à nossa questão 6, ele fala lá o seguinte. Uma adaptação do teorema do macaco afirma que um macaco digitando aleatoriamente num teclado, mais cedo ou mais tarde, escreverá a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Ótimo, isso aqui é um teorema muito famoso da probabilidade, que fala que se você tiver chances infinitas de fazer alguma coisa, sempre vai dar certo. Né? Por isso que ele fala aqui, ó, quando você pega um macaco digitando num computador mais cedo ou mais tarde. Então, mesmo que Os Sertões seja um livro imenso, e o macaco digitá-lo, ele teria que digitar todos os seus números, todas as suas letras na ordem correta do livro. Se você tivesse tentativas infinitas, acabou. Em algum momento você vai acertar. Né? A outra não era, a anterior não era, a anterior não era, e uma hora eu vou acertar. Basta eu ir colocando os números na forma certa. Claro que a chance é muito pequena, né? Mas isso é verdade. É um teorema muito interessante. É um exemplo, na verdade, muito interessante da teoria da probabilidade. Beleza. Aí o que o cara pega? Imagine que um macaco digite sequências aleatórias de 3 letras em um teclado e que ele tem somente as letras S-E-R-T-O, formando a palavra certo. Massa. Qual é a probabilidade desse macaco escrever a palavra ser na primeira tentativa? Então, quais são os detalhes que a gente vai gravar aqui? Vamos separar as informações importantes que a gente tem. Primeiro, esse macaquinho aí só possui 5 letras. Então, não tem jeito. Ele só tem isso daí para ele. Só que esse macaco ainda tem um pouco mais. Além de ter somente essas 5 letras disponíveis, esse cara ainda escreve uma sequência aleatória de 3 letras. Então, cada vez ele coloca
3 letras, vamos escrever assim, ó, por digitação. Por digitação. E aí o que ele pergunta para nós? Tá, se eu tenho 3 letras para digitar de uma pancada só, dentre as 5 disponíveis, qual é a chance de eu escrever a palavra ser? Então vou começar ser. Qual é o segredo desse exercício aqui, galera? É uma questão que tende a induzir a gente ao erro. Muito danadinho o cara dessa banca. Não é uma questão difícil, mas a nossa interpretação nos leva a isso. Porque olha só, o que ele está falando aqui pra gente é, eu preciso descobrir trios, porque eu estou digitando de 3 em 3 letras. Então uma coisa que você pode fazer é começar a pensar quantos trios você pode formar aqui dentro. Não é isso? Então você vê, poxa, eu tenho 5 letras e eu quero formar um trio, então a ideia é eu tenho um trio para ser formado. Para a primeira casa do meu trio, eu tenho 5 opções. Lembra que você tinha as opções da palavra certo? Você tem 5. Para a segunda casa, quantas opções você tem? E aí eu tenho certeza que você olhou para isso e falou, ah, professor, matou. Eu tenho 4. Eu tenho 4 porque eu já digitei a primeira. E agora que eu tenho 4, eu vou ter 3 para a última casa. Eu tenho que escolher as letras. E é exatamente esse pensamento aqui que a banca quer que você chegue para que você erre a questão. É a indução ao erro que a gente estava conversando. Porque, veja, o pensamento 543, em lógica, não está errado, não. Ele tinha 5 letras, beleza, você usou uma, ficou com 4, usou outra, ficou com 3. O problema é que para você considerar esse raciocínio, você está considerando que o macaquinho digitou 3 letras diferentes. E onde tem no seu texto, algum momento, a palavra diferente ou distinto? Não tem, maluco. Só está dizendo que ele tem 5 letras e vai digitar 3. Não falou que são 3 letras diferentes. Então, quando você for contar o seu número, a sua quantidade de opções, você vai ter quantas letras para a primeira? 5. E para a segunda? 5. E para a terceira? 5. O macaquinho pode apertar SSS. Nada impede. Aqui só está dizendo que o macaco digita 3 letras. Não falou, como nós dissemos antes, de serem diferentes. O macaco apertou SSS. Beleza, ele digitou 3 letras. Fechou, galera? Então veja que aqui a gente está tratando do total de possibilidades do macaquinho digitar as 3 letras. Ou seja, você tem 125 possibilidades, que seria a primeira letra e a segunda letra e a terceira letra. 555 te dá a 125 que você está procurando. Mas o que nós queremos? Nós queremos escrever a palavra ser. Queremos que o trio seja esse. Então você tem somente um S, somente um E e somente um R. Ou seja, você tem uma única chance de achar a palavrinha S e R nessa ordem. E aí acabou a sua questão. Porque olha o que ele pede pra gente. Ele pede a palavra mágica desse tipo de questão, a probabilidade. E como é que você calcula uma probabilidade? É o que você quer dividido pelo total de possibilidades que você tem. Nós queremos uma única chance do total das 125 disponíveis. Então, a probabilidade que nós estamos procurando, o pezinho que ele quer, é uma chance
em 125. Então, gabarito pra gente, a letra... Opa, faltou marcar texto aqui, né? Letra D. Beleza, moçada? Tudo tranquilo? Então, só se ligar nessas interpretações, que é uma questão bem facinha de probabilidade, não tem nada demais. Só descobrir o espaço amostral e descobrir o evento procurado. E se ligar nesse pequeno detalhe, né? Como ele não falou para nós a expressão do distinto, poderia induzir a gente a colocar 5, 4, 3. Mas não era isso que a gente queria. A gente queria a opção em que você tinha 5, 5, 5. Claro que, para esse exercício em especial, o 5, 4, 3 não te levaria ao erro final. Por quê? Porque se eu ponho 5, 4, 3, como a gente estava falando, olha lá, 5, 4, 3, isso aqui vai dar 60. E não tem no nosso gabarito nenhuma delas com 60 na parte de baixo. O mínimo que você saberia é que você errou. E aí depois teria que consertar o erro do raciocínio para poder encontrar algo que tivesse próximo do seu gabarito. Beleza, galera? Show de bola? Então tá aí pra gente uma questãozinha envolvendo análise combinatória e probabilidade. Massa! Nessa pegada, a questão 7 mantém essa nossa linha de raciocínio. Então, olha o que ele fala lá para nós. Você tem uma pequena propriedade rural que fica na cidade de Aquidauana. Até aí, tudo bem. Nessa propriedade rural, há 3 raças de gado de corte. O Nelore, o Girolando e o Pantaneiro. Ótimo. O que você sabe desse rebanho? Esse rebanho está sendo formado por 40 cabeças. Sendo que, 25 é de um, 10 do outro, 5 do outro, totalizando os nossos 40. Para uma certa exposição que vai ser feita, serão enviadas 3 cabeças para concorrer. Se você escolher essa galera ao acaso, qual é a probabilidade, de novo, de as 3 cabeças escolhidas para a exposição serem da raça Girolando? Então, o que nós temos aqui agora, moçada, é uma questão que envolve uma regra bem comum da probabilidade. Nós até já usamos ela aqui atrás e que nós vamos utilizar de novo, que é a chamada regra do E. Deixa eu só passar aqui. Botar aqui o marca-texto. A regrinha que a gente vai usar é a regra do E. Eu vou dar uma destacada nesse aqui porque vocês precisam ter muito cuidado quando forem utilizar essa propriedade. Porque algumas vezes ela nos induz ao erro, tá? O que a regra do E fala para nós? Em termos gerais, ela garante: se você tiver A e B, 2 eventos independentes, então se A e B forem independentes, expressão importante essa aqui dentro da probabilidade, hein? Eventos independentes. Então, se isso aqui acontecer, a probabilidade de você tomar a interseção de A com B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. O que a gente está falando aqui na prática? Se você tiver 2 caras que você quer que aconteça simultaneamente, que é esse A e B, né? O conectivo E vem para tratar para a gente o que fala da simultaneidade. Então, se você quer tratar algo simultâneo, basta que você multiplique a probabilidade de um pela probabilidade do outro, desde que o primeiro evento não atrapalhe o segundo. Ou seja, você tem independência entre eles. Beleza, esse é o primeiro ponto.
é a nossa definição formal. Mas por muitas vezes nós vamos utilizar essa regra em outra pegada, que é uma formulazinha que vem lá da probabilidade condicional. Lembra que a probabilidade condicional fala o seguinte para nós, ó. Se você quer calcular a probabilidade do evento A acontecer, sabendo que o B aconteceu, então isso é a probabilidade dos dois acontecerem simultaneamente, divididos pela probabilidade do B. Então olha o que você descobre aqui. Ao passar esse cara para lá multiplicando, a probabilidade deles acontecerem ao mesmo tempo é a probabilidade de A dado B vezes o P de B. Percebam, galera, vou botar em vermelho aqui, ó, que isso parece muito com a independência. Só que a independência era escrito assim, P de A vezes P de B. Então veja que num comparativo, ó, aparece o P de B, aparece a interseção e o que muda é somente a sua condicional, em que eu estou trocando uma condicional por uma probabilidade única. Então, no fundo, a regra do E que tantos falam, as pessoas tanto usam, aqui vale a regra do E e tal, não é a vermelha de baixo. A regra do E verdadeira é essa de cima, que fala que para você calcular a probabilidade de duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, é necessário descobrir o que aconteceu condicionado e o que vem depois. Se liga, galera, isso aqui é só uma questão teórica. Na prática, é muito mais fácil do que isso. Eu só quero que vocês entendam que nem sempre você vai poder fazer uma multiplicação direta das probabilidades. Nem sempre vai ser a probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo. O que é, na verdade, é a probabilidade condicional do primeiro vezes a probabilidade do segundo. Isso é verdadeiro. Isso funciona. Então só fiquem com esse pequeno detalhezinho aí na hora de vocês resolverem as suas questões. Porque o resto agora vai ser fácil. Veja bem, como é que isso vai funcionar na nossa continha? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir os nossos eventos. Então, quando nós escrevermos aqui probabilidade do girolando 1 acontecer, é você ter descoberto o primeiro gado da raça girolando. Então, se é uma probabilidade, o que você tem aqui? Probabilidade é o que eu quero dividido pelo que eu tenho. O que eu quero? Eu quero um girolando, não é isso? Nós temos 10 cabeças desse gado aí. Então, eu tenho 10 chances de me dar bem. Só que 10 chances em quantas que é o importante? Eu tenho 10 em 40. Então, olha lá, moleque. A chance de eu escolher o primeiro gado é 10 em 40. Mas, bicho, eu vou escolher 3. E agora que eu escolhi o primeiro, qual é a chance de eu escolher o segundo? Aí é que é o detalhe. Você não vai escolher o segundo direto. Você vai escolher o segundo sabendo que você já escolheu o primeiro. Quando você escolher o primeiro, você não vai ter mais 40 cabeças de gado. Você vai ter 39. E você não vai ter mais 10 raças do girolando. Você vai ter só 9, porque uma foi embora. Então, a probabilidade de o segundo gado ser girolando, sabendo que o primeiro foi, é 9 em 39. Ah, maluco. Então, agora ficou mais clara a minha ideia. Porque quando a gente for para a última parte da conta, qual é a probabilidade de escolher o terceiro gado, sabendo que o segundo também era?
Então agora eu não tenho mais 39. Eu tenho 38. E eu não tenho mais 9. Eu tenho 8. Então aqui ficaria pra gente 8 sobre 38. E aí fechou. Agora que você tem as 3 probabilidades, você quer a primeira e a segunda e a terceira, game over na sua questão. Basta você multiplicar os resultados, como nós vimos aqui. A probabilidade das coisas acontecerem ao mesmo tempo é dado pela multiplicação das probabilidades anteriores. Ou seja, para você encontrar, vamos botar bem destacadão agora, a probabilidade de termos o primeiro e o segundo e o terceiro, vai ser o quê? Vai ser o primeiro. Agora que eu tirei o primeiro, vai sobrar o segundo. E agora que eu tirei o segundo, vai sobrar o terceiro. Aí você pode fazer a multiplicação desses caras para correr para braço. Vamos só simplificar a nossa conta aqui para ficar mais tranquilo? Então, ó, 0 com 0, vai embora. 8 dividido por 4 dá 2. Vamos botar aqui de outra cor? Só para destacar bem as nossas simplificações, né? Então aqui, pegando a caneta vermelha. 8 dividido por 4 dá 2. 9 por 39 dá para dividir por 3. Sobra 3 em cima e 13 embaixo. E para fechar, o 2 simplifica com 38, sobrando 19 em cima, embaixo, 1 em cima. Então, qual é o resultado final ao realizarmos as multiplicações? 3 e 1 vai dar 3 em cima. E 13 vezes 19 na parte de baixo, nós vamos encontrar o correspondente do espaço amostral, ou seja, 247. Então, a probabilidade de você encontrar os 3 gados da raça Girolando, 3 para 247, como a gente pôde ver na nossa brincadeira. Certinho, galera? Então, essa é uma das formas de se fazer a questão, velho. Qual foi a treta aí da nossa simplificação, Paulo? A simplificação basta você fazer divisões em cima e embaixo, tá? Lembrem que provas militares sempre faz simplificação das suas respostas. Então, você sempre tem que pegar o resultado e ir dividindo o máximo que você puder para encontrar os resultados finais. Então, divide por 2, divide por 3, divide por 4, desde que você vai fazendo em cima e embaixo. Beleza? Então, aqui nós fizemos pela famosa regra do E, que é você fazer a multiplicação dos números. Mas como o Jonathan colocou ali pra gente no chat, existe uma outra forma de fazer. Você pode fazer essa questão não se preocupando se você vai multiplicar uma coisa, quem está em cima, quem está embaixo, nada disso. Lembremos que probabilidade não é o que nós queremos pelo total de formas que nós temos. Então, olha só, primeira coisa que você pode fazer para reinterpretar esse exercício é perguntar o que nós queremos. E aí você sabe que nesse exercício nós queremos o quê? Nós queremos 3 girolandos. Pronto. Então, se você leva isso daqui para o seu exercício, fica um pouco mais fácil de entender a segunda forma de fazer. Porque no fundo, o que você está querendo aqui é um trio. Você quer um trio específico. É um trio de 3 cabeças de gado da mesma raça. Então, agora que você já sabe que você quer um trio, vamos reinterpretar esse exercício da seguinte forma. Ah, tá bom. O que vai ser o meu total agora, velho? Vai ser o meu total de trios.
Aí o que, que você sabe? Que existem 40 cabeças de gado, onde dessas 40 eu quero escolher 3. Então você tem que escolher 3 dentre os 40. Como a escolha, a ordem da escolha desses gados não interessa, porque se for a mimosa, Joaquina e a vaca leiteira, ou a vaca leiteira, a mimosa e a Joaquina, você levou as mesmas 3 vacas para a competição. Beleza? Então, como essa ordem não importa, você está no mundo da combinação. Então, o que você quer aqui é que o total de trios é uma combinação de 40 cabeças, onde você vai escolher 3. Ou seja, fatorial do primeiro, 40, fatorial do segundo e o fatorial da diferença entre eles. Esse é o total de trios. E aí, o que nós queremos de novo? Nós queremos desse trio aqueles que são girolando. Então, nós queremos dos 10 que nós temos acesso, escolher 3. Como, de novo, a ordem não importa, você está numa combinação. Então, você vai ter fatorial do primeiro, fatorial do segundo, fatorial da diferença. E aí, agora que você descobriu o total e o que vocês querem, é só alegria. Porque a probabilidade vai ser o que você quer dividido pelo total de formas que você tem. Então, essa seria a outra forma de você resolver esse exercício, como o Jonathan colocou pra gente, fazendo uma combinação dos seus resultados. Vamos lá, Paulão, sem assustar muito aí, hein? Vamos começar a simplificar as coisas, ó. 3 fatorial de cima cancela com 3 fatorial de baixo. É o mesmo número. Agora sobrou para nós um fatorial. O que os fatoriais fazem? Eles são desenvolvidos até que você encontre a parte de baixo deles. Então, 10, 9, 8, 7 parei, porque eu tenho 7 no denominador. E na parte de baixo? 40, 39, 38, 37, parou, porque você tem a parte de baixo. E aí agora cortando, ó, 7 com 7 e depois 37 com 37, dá exatamente os mesmos números que nós havíamos encontrado antes. Olha aqui, ó, 10 por 40. Depois sobrou o quê? Sobrou 9 com 39. E no final sobrou 8 com 38. É a mesma conta de antes. Então fica para vocês aí as duas formas de se fazer. Seja pegando pela probabilidade condicional de reduzir o espaço amostral, uma vez que você vai tirando os gados correspondentes, ou então via combinação, em que a gente está determinando o tamanho do espaço amostral relativo ao tamanho da quantidade de trios que você quer. Pode crer? As duas funcionam. As duas têm que dar certinho dentro da conta que você está fazendo. O importante é sempre lembrar desse detalhe. Probabilidade é o que você quer pelo que você tem. Então sempre pergunte o que você quer. Porque uma vez que você determinar o que você quer, nesse caso eram os trios, a gente vai procurar o total dessas coisas que você está querendo. No nosso caso, nós procuramos o total de trios envolvidos. Massa, galera? Legal, né? Então, mais uma questãozinha de probabilidade para nós. Mudando um pouco aí o foco, agora a gente tem uma questão envolvendo geometria. Então você tem lá um cubinho e nesse cubinho você sabe que tem aresta 2. Aí ele faz pra gente uma pergunta bem mais, sei lá, né? Não sei nem o que ele quer dizer com isso. Olha lá o que ele coloca. Qual é a projeção ortogonal do triângulo AFC no plano BCDE? Ave Maria, né? Imagina você está lá na prova e o cara te pede um negócio desse.
a projeção ortogonal de um trem sobre o outro. Bem, galera, esse tipo de questão aqui, ele já é uma questão do nosso novo edital, hein? Lembra que a gente falou que ia trabalhar um pouco disso? Essa questão aqui se chama de geometria, como a gente já conhece, por ter uma figura geométrica, só que ela é chamada de geometria descritiva. Porque ela quer que você faça modificações ou pelo menos leituras na sua figura, de modo a entender a parte espacial da figura, muito menos a conta. Então ele está interessado aqui em saber paralelismo, em saber onde as coisas tocam, em saber quais são as projeções, em saber quais são os planos que cortam a figura. Então é um exercício muito mais de cabeça do que qualquer outra coisa. Então, uma vez que a gente já entendeu que é uma questão de geometria descritiva, o resto da questão é só lembrar os conceitos. Então, quando ele falar projeção ortogonal, você pode interpretar um descer em linha reta. Beleza? Então, sempre que você for projetar, o projetar para a gente é o nosso descer, é levar para outro lugar. Projetei alguma coisa, como a gente faz com os projetores naturais, né? Você tira de um aparelho e joga numa parede, você projeta. E a ideia do descer em linha reta é relacionada ao ortogonal, né? Porque a linha reta é o que produz o ângulo de 90 graus, que é o que está relacionado à ortogonalidade. Então, olha o que ele está querendo. Ele quer pegar o triângulo AFC, que é esse bonitinho aqui, ó, AFC, e que quer levar esse cara à base. A base é BCDE. BCDE está lá embaixo, ó, BCDE. Então ele quer projetar esse triângulo lá embaixo. O que vai aparecer? Para a gente entender, vamos fazer uma figura um pouco maior aqui, ó. Então você tem lá o seu cubo. Então alguma coisa mais ou menos assim. E você sabe que esse cubo está cortado aqui por um triângulo, que é aquele cara lá que estava ligando o A ao F, né? Então aqui do A até o F. Galera, lembrem que você quer pegar essa parte do triângulo e levar lá para baixo. Porque aqui você tem o tal BCDE. Agora vamos comigo. Se você quer projetar em linha reta, o que você vai fazer? Você vai pegar esse ser de luz aqui e vai descê-lo em linha reta. Então você vem caminhando em linha reta. Um pontinho vai parar aqui. O outro pontinho vai parar aqui. E você vai trazer o cara para cá. Então, esse pedaço vermelho lá de baixo nada mais é do que a projeção do lado de cima. Pronto. Era isso que a questão queria que você fizesse. Porque quando ele coloca o ponto C aqui na jogada, o ponto C, vamos pegar lá na figura, ó, é o que está pegando o triângulozinho completo aqui para poder fechar. Ó. Então, o triângulo está na parte de dentro do seu cubo. No caso, quando eu coloco o ponto C, vejam que ele já está na parte de baixo do BCED. Então, ele não tem que ser projetado. Ele vai continuar aonde ele está. Você não precisa mexê-lo para lugar nenhum. Então, o triângulo que você formou está aí. É o triângulo BCD. Esse triângulo é a projeção do AFC sobre a base BCDE. Legal. Aí o que ele fala pra gente? Esse cubo tem aresta 2. Então, 2 e 2.
Qual é a área que você está procurando, então? Qual é a área dessa figura que foi projetada? Olha, a área é base vezes altura sobre 2, porque é um triângulo. Então, vai ser 2 vezes 2 sobre 2. Ou seja, a sua área tem que valer 1 centímetro quadrado. Gabarito, letra A. Então vejam que a ideia da geometria descritiva ela é mais entender toda a forma de montagem da figura do que propriamente fazer a conta. Olha lá, a conta foi uma linha. Foi só lembrar a fórmula da área do triângulo e substituir o cara por 2. A parte mais difícil para a gente foi, de fato, lembrar o que era uma projeção ortogonal. Então, eu espero que para vocês aí esteja tudo bem tranquilo do significado desse cara, né? Projeção ortogonal é o que diz respeito a você falar sobre trazer para a parte de baixo. Massa? É? Show! Show de bola! Opa, tem razão. Deixa eu só botar o número certo aqui. Eu fui fazer a divisão do 2 por 2 que era 1 e botei aqui a resposta no lugar errado, né? Só consertar aqui. Como disse ali a Débora para nós, aqui é 2, né? Faltou o 2zinho ali do corte. Pronto, Débora. Obrigado. Então, nada disso daqui, né? Gabarito é a letra C. Aí sim, Débora, valeu pela lembrança. Tinha pensado na simplificação e ela acabou funcionando como a resposta. É isso aí. Legal. Então, conteúdo novo, hein, galera? Se der um tempinho aí, se vocês estiverem tranquilo, dê uma olhadinha lá, que é muito provável que geometria descritiva caia nessa prova, beleza? Então, sempre dê uma olhada lá para ver como funciona a reta reversa, plano inclinado, cortes de plano, só esses nomes mais chatinhos assim. Porque a questão vai ser mais ou menos nesse naipe se cair durante a sua prova, não vai ter muito segredo não. Então se foquem nisso, pensando lá nas definições que a gente tem dentro da geometria descritiva. Legal? Show de bola. Massa. Questão 9, agora sim, é uma questão de geometria clássica dentro do que a gente conhece. E ele fala o seguinte para nós, ó. Considere um sólido que possui exatamente 5 vértices, do quais 4 são os vértices da base de um cubo e o quinto é um dos vértices da face superior. Legal, então ele pegou aqui, né? Vou fazer um desenho aqui. Então você vai pegar lá o seu cubinho, então, canetinha, cubinho. Vamos fazer uma linha mais grossa, acho que vai ficar mais legal. Então você pega lá o seu cubinho. Boa. Então tá lá o cubo, pá. Fechou. Esse cubo, ele está usando de 5 vértices. Então, quais são as distribuições dos vértices? 4 deles estão na face inferior do cubo. Lembra que vértice pra gente são pontinhos. Então, ó, 1, 2, 3 e o cabra que tá lá atrás, né? Porque lembra que ao falarmos de um cubinho, você tem a sua figura em 3 dimensões. É isso aí. Então, os 5 estão lá embaixo. E o último deles foi escolhido de modo que ele está na face superior, em algum lugar. Você não sabe aonde vai ser. Digamos que ele esteja aqui. Por que não interessa aonde nós iremos colocar esse ponto? Poderia ser aqui, ou mesmo em cima de outro vértice. Isso não importa. Por que eu posso colocá-lo em qualquer lugar? Porque a sua questão, ela não está interessada em saber onde o ponto está. Ela quer que você descubra, olha lá, o volume do sólido. E por que por ser o volume, não importa onde o ponto esteja? Porque o que eu descubro aqui
é que o sólido que eu estou formando, olha lá, ao ligar os nossos vértices, você acabou formando uma pirâmide. E quando você fala de uma pirâmide, a fórmula do volume fala o que pra gente? Que o volume de uma pirâmide é área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o que interessa para nós são dois pontos. Primeiro, qual é a área da base? E o que a gente sabe? A área da base está aqui, ó. É um quadrado. Já tinham dado para nós. E o segundo ponto é que ele fala para a gente de uma altura. E o que é a altura? É do mais baixo até o ponto mais alto. E vejam que, independente de onde o ponto esteja, todos eles têm a mesma altura, porque é da face inferior até a face superior. Então não importa onde está o seu ponto. O importante é que você precisa da altura dele. E aí como é que você vai fechar a sua questão? Você sabe que o cubo tem lado 9, aresta 9. Então é 9, 9 e 9. Ou seja, a altura é 9 e a área da base é um quadrado de lado 9. Então, qual vai ser o nosso volume? Qual vai ser o resultado procurado dentro do que você quer? Vamos lá? Volume era para ser área da base vezes altura sobre 3. Mas como nós vimos que isso daqui é um quadradinho, então a área da base vai ser 9 vezes 9, né? Quadrado de lado 9. Depois você tem uma altura. A altura também é 9. E o resultado vai ter que vir divididos por 3. Então isso daqui vai dar para a gente 999 é 729, que divididos por 3 resulta em... Opa, que está trocado, né? Deixa eu só pegar aqui uma borrachinha. 243 metros cúbicos dentro do que ele está procurando. Então, nosso gabarito é a letra B. Mais um detalhe importante no que diz respeito às questões de geometria. Quando nós estamos no mundo da geometria plana ou da geometria espacial, se você sabe a fórmula, fez. Se você não sabe, danou-se. A geometria plana e a geometria espacial elas se baseiam demais nas fórmulas que vocês conhecem, né? Cálculo de volume, cálculo de área, trigonometria, tudo isso precisa de fórmula associada. Teorema de Pitágoras. E aí, se você lembra essas fórmulas, a gente também sabe utilizar esse raciocínio lá na geometria analítica. Né? Então, a geometria tem esse contraponto. Né? Se a gente não lembrar a fórmula, fica muito difícil executar o que ele está pedindo. Então, vale a pena fazer a gravação de algumas fórmulas para a prova. Mas as principais que vocês têm de saber são cálculos de área, sempre, saibam quadrado, triângulo, retângulo e bola, né, círculo, vocês precisam dessas. Cálculos de volume do prisma, da pirâmide e dos corpos redondos, cilindro, cone e esfera. Porque são as que mais caem na sua prova. É tudo do tipo área da base vezes altura, área da base vezes altura sobre 3... base vezes altura sobre 2, são todas coisas pensadas nessa daí. Mas são fórmulas que você tem que lembrar para que a gente saiba fazer questões como essa, que não eram muito complicadas em termos de conta, mas que se eu não lembrasse a fórmulazinha do volume não iria dar certo jamais. Certinho, moçada? Show de bola? Legal. Vamos então para a nossa próxima questão. Não tem mais nada de geometria aí na brincadeira. Agora é uma questão envolvendo uma parte de exponenciais e nós sabemos disso porque a equação que ele acabou de nos fornecer é uma equação que está tratando de
a variável x está no expoente. Então, você está no mundo das exponenciais. Bem, resolver equações exponenciais tem sempre uma mesma forma de fazer. A ideia básica é que você tenha sempre a mesma base. Mas quando você está no mundo das exponenciais, como a gente está dizendo aqui, você tem que tomar um cuidado muito grande. Qual é o cuidado que a gente vai tomar? Sinais de mais e sinais de menos. Se eu estou multiplicando ou dividindo, as contas são tranquilas. Porque lembra que as exponenciais têm multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base. Então, se eu estou multiplicando, se eu estou dividindo, os resultados tendem a dar certo. Mas nenhuma propriedade que vocês viram mexe com o sinal de mais ou com o sinal de menos. Isso quer dizer que quando nós estamos nesse mundo dos sinais de menos ou de mais aparecendo na sua conta, é que a gente tem que ter uma estratégia diferente da estratégia usual de resolução de exponenciais. O bom, galera, é que quase sempre o segredo é o mesmo para se resolver o exercício. Se liga lá no raciocínio, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é olhar para esse 9 aqui. Eu vou escrever esse 9, vamos até pegar uma outra cor aqui, ó, como 3 ao quadrado. E aí o resto eu vou deixar do jeito que está. Isso é raiz de x, menos 8 vezes 3 raiz de x, menos 9, igual a 0. Agora o que nós vamos fazer é uma inversão das potências. Como a ordem dos fatores não altera o produto, tanto faz o jeito que você vai colocar. Então aqui apareceria 3 raiz de x ao quadrado, 8 vezes 3 raiz de x, menos 9, igual a 0. E aí eu sei que para vocês já apareceu como resolver essa questão, né? Porque vejam que ao escrever desse jeito, apareceu um 3 elevado a alguma coisa aqui e a mesma coisa do lado de cá. Então, eu tenho sinal negativo e eu tenho o mesmo termo aparecendo duas vezes. Então, quando isso acontecer, a gente vai usar uma mudança para poder resolver a nossa questão. Eu vou pegar esse cara que está repetindo e vou chamá-lo de outra letra. Y, por exemplo. Então, como é que vai ficar? Ó, antes eu tinha isso aqui. 3 raiz de x ao quadrado, menos 8, 3 raiz de x, menos 9, igual a 0. Como é que vai ficar fazendo a troca que está ali em azul? Vai aparecer y elevado a 2, menos 8y, maluco, menos 9, igual a 0. Então, você está aqui na sua equação do segundo grau. Então, a exponencial, quando ela tem sinais positivos e negativos, ela quase sempre é para ser transformada via uma mudança de variáveis, transformada numa equação mais simples, seja ela do segundo grau, seja ela do primeiro grau. Quase sempre é nessa pegada. E a gente sabe resolver equações de segundo grau de diversas formas. Eu vou resolver essa daqui por soma e produto. Porque a gente sabe que a soma das raízes é menos b sobre a e que o produto das raízes é dado por c sobre a. No nosso caso, o que nós temos aqui? Ó? O b é o 8, o c é o 9 e o a é o 1zinho que você tem multiplicado pelo y ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos 8, não esqueçam do sinal negativo, então 8, e 9 sobre 1.
menos 9. Então, nós queremos dois números que a soma dá 8 e que o produto é menos 9. Então, esses números serão y' igual a 9, y duas linhas igual a menos 1. Confere? 9 menos 1 dá 8. 9 vezes menos 1 vai dar menos 9. Então, você acabou de terminar o seu exercício. Porque você descobriu os y's que solucionam essa equação. Beleza, galera? Só que lembrando que você não quer o y. Você quer o x. Então, daqui você vai tomar dois caminhos. Então, você pode ter o 3 raiz de x igual a 9, ou você pode ter o 3 raiz de x igual a menos 1. E agora você desenvolve esses dois caras para encontrar a resposta da sua questão. O primeiro deles, lá em amarelo, diz que o x é igual a 4. Confiram aí, vocês vão ter certeza que isso vai acontecer. Se o x for 4, raiz quadrada de 4 vira 2, 3 elevado a 2 dá 9. Agora, o de baixo não existe, porque você tem uma coisa positiva com um resultado negativo. Então, o valor que soluciona a minha conta é o 4. Então, voltando lá na nossa questão, olha o que ele fala. Se o número k é a solução dessa equação, onde está o k? Bem, como o nosso k deu igual a 4, então, sendo igual a 4, ele está entre 3,5 e 5,5. Então, a resposta do exercício está aí. Ok, galera? Essa é uma questão de nível difícil de exponencial. Então, fiquem com ela na cabeça, porque qualquer outra coisa que vier vai ser mais tranquilo do que essa daí. Gravem também que a mudança é padrão. Uma vez que você aprendeu a fazer essa mudança, ela funciona em todos os tipos de exercício. Então, você sempre pode adaptar essa questão para fazer a sua conta envolvendo sinais positivos ou negativos. Legal? Show de bola, show de bola. Vamos lá para a nossa próxima questão. Exercício clássico que tem caído nas nossas provas da SPSEC, que é você calcular o logaritmo a partir das suas propriedades. Aqui não tem nem segredo, tá, galera? A questão que a gente fizer uma vez vai valer em qualquer tipo de questão que você está fazendo. Olha lá, você quer calcular o log de 288. E para calcular esse log, você tem as informações do log de 2 e do log de 3. Veja então que eu preciso utilizar esses dois seres para descobrir o que eu quero. Então, a primeira coisa a você fazer sempre é você brincar com esse 288, porque ele é muito maior do que as informações que foram dadas. Então, a gente vai lá no cantinho, pega o 288 e começa. Divide por 2, divide por 2, divide por 2, por 2. Opa, o bom é que o 2 está aparecendo várias vezes. Agora não dá mais, porque virou ímpar. Então, divide por 3. Chegou até 1. Então, o que virou 288 para a gente? Virou, vamos contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2. Então, 2 a quinta. E apareceu para a gente também dois números 3. Então, 3 ao quadrado. E agora começa aquela brincadeira que vocês já viram e muito em exercícios de log. Primeiro detalhe, ó, log faz coisas boas com a multiplicação. Ele transforma a multiplicação em somas. Então, esse aqui poderia ser logaritmo de 2 à quinta mais logaritmo de 3 ao quadrado. Agora, a gente também sabe que o log tem uma propriedade de deitar expoentes, não é isso?
ele passa os expoentes para frente, multiplicando o seu log. Então aqui apareceria um 5 e um 2. Então seria 5 vezes o logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3. E aí é game over, né, galera? Porque, veja, logaritmo de 2 é x, logaritmo de 3 é y. Então, o que sobrou para nós? Sobrou 5x mais 2y. O nosso gabarito, letra B. Sempre, talvez nos últimos 4 anos, que log tem caído na sua prova, tem sido no esquema de uso de propriedades. Então, gravem todas, porque se cair log, você tem a certeza de que vai cair esse detalhe. Certeza, galera. Não é nada distinto disso. É a utilização das propriedades para um cálculo direto. Maneiro, velho. Então, nossa questão 12, para encerrarmos a brincadeira do dia, pegando aquele emaranhado de questão que a gente aprendeu a fazer, é uma questão de geometria plana no mundo das trigonometrias, né? Você quer brincar agora com angulação. E sem ler o exercício, eu sei que é uma questão de trigonometria, simplesmente pelo fato de olhar a figura e aparecer um ângulo ali em cima. Então, quando isso acontece, é porque esse valor deve ser utilizado por você. E quando o valor do ângulo é importante, nós estamos falando de trigonometria. Então, olha o que ele fala. Você pegou um certo triângulo, esse triângulo aí bonitão, marotão, é de tal modo que AB é igual a BC. Oba! Então, falando isso aqui, ele está dizendo que o nosso triângulo é isósceles. Lembram, então, o que quer dizer ser isósceles? Ele tem 2 lados e também possui 2 ângulos de mesma medida. Então, você não trabalha só com a igualdade dos lados, você também trabalha com a igualdade dos ângulos. E aí isso vai ser fundamental na sua questão. Por quê? Porque se lá em cima é 30 e agora você sabe que esses ângulos têm o mesmo valor, porque eles são iguais por serem isósceles, então cada ângulo desse vai valer 75. Confere? E eu sei que é 75, pois nós sabemos que num triângulo, a soma dos seus ângulos tem que ser igual a 180. Tá lá. Então ficaria 75, 75 e 30. Somos 3 que vai dar 180. Então a primeira informação foi utilizada. Qual é o próximo passo? AD é altura. Quando estamos falando de altura, altura para a gente significa ângulo de 90 graus. Então, sempre que vocês encontrarem a ideia de altura no seu exercício, o que eu estou querendo dizer é que você tem um ângulo de 90. Então, o que você encontrou na sua figurinha ali? Você encontrou um triângulo grandão. Esse triângulo tem aqui uma altura H, então formou o ângulo de 90, aqui é o H. Tem aqui um ângulo de 30 e aqui embaixo você tem um ângulo de 75. Legal. O que você precisa para terminar a sua questão agora? Você precisa calcular a área desse camarada. Preciso saber qual é a área dele. Só que para calcular a área não tem muito segredo. Eu vou olhar só para esta figurinha aqui, que é o que me interessa. Porque veja que nessa figurinha, vamos dar uma destacada nela, você tem algo assim. O ângulo de 90 com o H, vamos chamar esse de X e esse de L. X e L. Sei também que eu tenho um ângulo de 30 graus. Aí o que você sabe lá da sua questão?
Por ser um triângulo retângulo, quer dizer que o cosseno de 30... Opa, peguei o marca-texto aqui, deixa eu só botar a caneta. Quer dizer que o cosseno de 30 é igual a x sobre h. Confere? Logo, dentro do que você está procurando, esse cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, eu sei que vocês lembram. Logo, o x que eu estou procurando é raiz de 3h sobre 2. Ah, maluco. Então, raiz de 3h sobre 2. E se a gente fizer a conta do seno, agora que é legal, ó, o seno que é cateto, que está trocado, né? Deixa eu só tirar o h aqui. Eu pensei hipotenusa, mas aí tem um outro cabra aqui, né? A hipotenusa desse triângulo não é H, né? A hipotenusa aqui é o L. Então, L, L, L. Beleza? Lembrando que cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Então, L. E se nós fizermos o seno, vou fazer aqui do outro lado, ó. O seno de 30 é cateto oposto, H, sobre L. Ah, maluco. Mas o seno de 30 é meio. Então, nós encontraríamos ali na nossa conta que, botar aqui o meio, massa, meio, vai ser igual a H sobre L. Então, o H, ou melhor, o L, ao multiplicar cruzado, o L vale 2H. Então, acabou o seu exercício. Porque o que você sabe aqui na sua questão, né? Você sabe que para calcular a área de um triângulo, o que a gente precisa? Nós precisamos calcular base vezes altura sobre 2. Olha só, vamos só rodar um pouquinho dessa figurinha aqui para entender por que a gente fez isso tudo. Se você roda essa figura, você vai encontrar um treco assim. Uma altura H. Aqui embaixo é o nosso L, vindo daqui, ó, moçada. L. Legal? Então, L. E aqui eu sei que é 90 graus por causa da altura. Então, qual seria a área que a gente está procurando? L vezes H sobre 2. Mas nós acabamos de descobrir aqui da sua conta que o L vale 2H. Então, 2H vezes H sobre 2. E aí, ao cortar o cabra de cima com o cabra de baixo, você tem a sua resposta, que é H ao quadrado. Como o Jonathan colocou para nós, talvez você nem precisasse calcular o seno e o cosseno como eu calculei. O cosseno, de fato, a gente viu que não era necessário, porque o valorzinho de x não foi importante. O seno, sim, porque eu precisei descobrir qual é o L. Mas como nós estamos num triângulo 30, 60, 90, tem aquela regrinha, não é? Então, quando você está no triângulo 30, 60, 90, vale aquela regra que fala, se você tem um dos lados oposto ao 30 igual a x, então a hipotenusa vai ser 2x e o cateto adjacente vai ser x raiz de 3 lá na sua conta, né? Então, sempre que isso acontecer, você... Opa, aqui faltou só o detalhezinho do 2 aqui na brincadeira, mas aqui tudo bem, vai fechar aqui. Então, sempre que você tiver a relação 30, 60 e 90, você consegue descobrir que a hipotenusa sempre vai ser o dobro de um dos catetos opostos, né? Então, como nós tínhamos aqui que esse cara liga para o H, o L seria 2H por ser hipotenusa. Então, de todo modo, o gabarito aqui para a gente seria a letra... Voltou. Opa, voltou demais. Seria a letra
tá... Opa, mais uma. Enfim, já já a gente acha a letra que ele vai cair aqui. A letra correspondente a h ao quadrado. Então, galera, é isso. Boas questões para a nossa prova. Bons detalhes que a gente pôde levar. Então, vocês trouxeram aqui desde dicas de PA. Viram que eu não botei PG porque cai menos, né? Então, foquem na parte de PA. As ideias da geometria descritiva, que é a parte nova, um pouquinho de probabilidade e análise combinatória, porque cai em todas as provas, e a montagem de sistemas. Agora é com vocês, galera. Aproveitem bem essas aulas que nós tivemos, né? Peguem os exercícios do Steve, peguem a minha parte. A gente sabe que matemática normalmente aperta para vocês. Todos os bizus que a gente passou, todos os detalhes que a gente passou, porque com isso vocês vão arrebentar na prova da ESA desse ano. Um prazer dar aula para vocês em todo esse tempo. Espero voltar com vocês agora pela ideia de sargentos, né? Não mais como alunos, mas a gente se vê agora com vocês sargentos. Um abração, boa prova a todos vocês e até lá. Valeu!